Saudações, fiel torcida! Estamos aqui para discutir uma das notícias mais eletrizantes que o nosso Corinthians poderia receber, a possibilidade do retorno de Gabriel Jesus ao timão. É isso mesmo, a Fiel está em polvorosa, e você, torcedor, não pode ficar de fora dessa conversa. Antes de mais nada, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso amado clube. Prepare-se, porque o clima aqui é de emoção à flor da pele. Para entender a magnitude dessa notícia, precisamos olhar para o contexto atual do Corinthians. Estamos vivendo um momento delicado na tabela do Campeonato Brasileiro, com a equipe lutando para garantir uma posição que possa nos levar para competições internacionais na próxima temporada. A pressão sobre o elenco é palpável, e a Fiel, sempre presente, sente essa ansiedade nas arquibancadas e nas redes sociais. A chegada de um craque como Gabriel Jesus poderia não apenas trazer qualidade técnica ao nosso jogo, mas também injetar uma dose de esperança e confiança na equipe. Gabriel Jesus, que já vestiu o manto sagrado e deixou sua marca na história do Corinthians, representa muito mais do que apenas um jogador talentoso. Ele é um símbolo de superação e garra, um jovem que saiu do timão para brilhar no cenário internacional, conquistando títulos com a seleção brasileira e grandes clubes da Europa. Sua volta, portanto, não seria apenas uma adição ao elenco, mas uma verdadeira revolução na mentalidade e na moral da equipe. A possibilidade de vê-lo novamente em campo com a camisa alvinegra é uma chama acesa nos corações da torcida. Contudo, a situação é cheia de nuances. O mercado da bola é imprevisível, e mesmo que o desejo de ter Gabriel de volta seja um sentimento compartilhado entre os torcedores, há uma série de fatores envolvidos nessa negociação. O jogador tem contrato com seu clube atual, e as questões financeiras e contratuais precisam ser cuidadosamente analisadas. Mas, como sempre, as especulações estão a todo vapor. A Fiel já imagina o grito ensurdecedor que ecoaria na Arena Corinthians após um gol de Jesus, e isso só aumenta as expectativas. E não vamos esquecer da importância emocional dessa possível volta. O Corinthians é um clube que vive intensamente a paixão de sua torcida. Cada jogador que passa por aqui carrega consigo não apenas a responsabilidade de defender a camisa, mas também o peso das esperanças de milhões de corintianos. Gabriel Jesus, com sua história e identificação com o clube, poderia ser a resposta aos anseios da Fiel. O retorno dele poderia significar a reviravolta que tanto esperamos nesta temporada. Então, torcedores, o que vocês acham? Essa é a hora de debater. Será que a volta de Gabriel Jesus pode mudar o rumo do nosso timão? Deixe sua opinião nos comentários e venha fazer parte dessa discussão apaixonante. Agora que já discutimos a emoção e a expectativa que a fiel torcida sente com a possibilidade do retorno de Gabriel Jesus, vamos explorar um ângulo tático, como a volta desse craque poderia impactar nossa formação e estilo de jogo. Visualiza isso, Gabriel Jesus como parte do esquema tático do Corinthians. Para quem é fã de futebol, sabemos que ele é um jogador versátil, capaz de atuar tanto como atacante quanto como meia. Sua habilidade de se movimentar entre as linhas e criar oportunidades para seus companheiros de equipe é incomparável. Ao trazê-lo de volta, o técnico do timão teria à disposição um jogador que pode não apenas finalizar jogadas, mas também criar espaço e servir os colegas de maneira inteligente. Mas, como isso se encaixa no nosso estilo de jogo? O Corinthians tem se caracterizado por uma defesa sólida e um jogo coletivo intenso. No entanto, sentimos falta de um jogador que possa fazer a diferença no último terço do campo, aquele que pode transformar uma jogada aparentemente sem saída em um gol decisivo. Gabriel Jesus é exatamente esse jogador. Sua velocidade, drible e finalização são características que podem adicionar uma nova dimensão ao nosso ataque. Vamos imaginar um cenário em que Gabriel Jesus forma um ataque poderoso ao lado de jogadores como Yuri Alberto e Adson. A combinação de velocidade, técnica e a capacidade de infiltração poderia criar um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. A Fiel já pode visualizar os lances eletrizantes, as jogadas ensaiadas e a troca de passes rápidos que deixariam os rivais atordoados. O Corinthians se tornaria um time ainda mais temido, capaz de atacar em velocidade, ao mesmo tempo, ter um jogador como Jesus que pode decidir um jogo com um único toque de bola.
Além disso, a presença de um ícone como Gabriel Jesus poderia elevar o rendimento dos jogadores ao seu redor. É comum que grandes jogadores inspirem seus companheiros a darem o melhor de si. O jovem craque tem o dom de trazer uma energia contagiante para o grupo. Imagine a motivação que ele poderia proporcionar aos meninos da base e aos atletas mais experientes que já conhecem o peso da camisa alvinegra. A sinergia entre eles poderia ser explosiva, e isso só reforça a ideia de que sua volta não seria apenas uma questão de talento, mas de construção de um verdadeiro time. Entretanto, não podemos deixar de considerar que a reintegração de um jogador como Gabriel Jesus também traz desafios. A pressão sobre ele seria imensa, e a torcida certamente esperaria que ele repetisse suas brilhantes atuações do passado. A adaptação ao retorno ao Brasil, após um período de sucesso na Europa, pode não ser tão simples quanto parece. As expectativas são altas, e o craque precisaria lidar com isso enquanto se readapta ao estilo de jogo do Corinthians. E você, torcedor, o que acha dessa análise? Como você vê a integração de Gabriel Jesus ao nosso time? Deixe sua opinião nos comentários e vamos aprofundar essa discussão. Agora que analisamos como Gabriel Jesus poderia impactar nosso estilo de jogo, é hora de olhar para o lado financeiro e as implicações de mercado que sua possível volta traria para o Corinthians. Em este momento, precisamos entender que a janela de transferências é um período delicado para qualquer clube, e o Corinthians não é exceção. A volta de um craque como Gabriel Jesus envolve um investimento significativo. O jogador que já foi uma estrela em sua passagem pela Europa, e que possui um alto salário, representa um desafio financeiro para o clube. Contudo, também é preciso analisar o retorno que esse investimento poderia trazer. A primeira questão que surge é: como o Corinthians poderia viabilizar essa negociação? Sabemos que a situação financeira do clube tem sido um tópico de preocupação para a diretoria. No entanto, o retorno de Gabriel Jesus poderia ser um divisor de águas. Ele não apenas traria qualidade ao elenco, mas também poderia atrair patrocinadores, vender mais camisas e gerar uma nova onda de ingressos vendidos. A presença dele no elenco poderia criar uma verdadeira festa na Arena Corinthians, elevando a receita do clube e, consequentemente, tornando-se um investimento mais viável. Outro ponto a considerar é o impacto nas negociações com outros jogadores. A volta de um ícone como Gabriel Jesus pode abrir portas para outras contratações. Jogadores que consideram se juntar ao timão podem ser atraídos pela possibilidade de jogar ao lado de um craque reconhecido mundialmente. Isso poderia criar uma avalanche de novas oportunidades para o Corinthians, desde contratações até parcerias com marcas que querem associar suas imagens a um jogador de tal magnitude. No entanto, a diretoria precisa ser cautelosa. Um investimento como esse deve ser feito com planejamento e visão de longo prazo. É fundamental que a vinda de Gabriel Jesus não comprometa a saúde financeira do clube. A contratação de jogadores top de linha deve vir acompanhada de um equilíbrio nas finanças e de uma estratégia que mantenha a competitividade do time por vários anos. Ainda há o aspecto emocional a considerar: a história de Gabriel Jesus com o timão. Um retorno como esse geraria uma conexão imediata com a torcida e uma recuperação da autoestima do time. Isso muitas vezes se reflete em desempenho dentro de campo. A torcida, ao ver um ídolo como ele retornar, poderia se sentir revigorada e isso tem um impacto positivo no clima do clube. Um bom desempenho em campo, por sua vez, pode resultar em melhores resultados e, consequentemente, mais receita. E você, o que pensa sobre esses aspectos financeiros e de mercado em relação ao retorno de Gabriel Jesus? Será que o Timão deve investir alto ou é melhor pensar em alternativas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agora que exploramos os aspectos emocionais, táticos e financeiros da possível volta de Gabriel Jesus ao Corinthians, é hora de reunir tudo isso e refletir sobre o que essa reviravolta significaria para o nosso futuro. A presença de Gabriel Jesus no Corinthians não seria apenas uma simples adição ao elenco. Seria uma reafirmação do compromisso do clube em buscar grandes conquistas e sonhos. O Timão sempre foi um clube que se orgulha de sua história e de sua capacidade de superar desafios. Gabriel traz consigo um legado que remete a títulos, a vitórias e a momentos mágicos.
O seu retorno poderia ser um símbolo de que o clube está preparado para lutar novamente pelos seus objetivos e para trazer alegria à sua torcida. Além disso, a volta dele poderia transformar a dinâmica da equipe e intensificar a luta pela recuperação no Campeonato Brasileiro. Com um jogador de sua qualidade em campo, a expectativa é de que o Corinthians ganhe em confiança e em desempenho. O impacto emocional que sua presença traria poderia reverberar em cada jogador. O time se tornaria mais forte, mais unido e mais capaz de enfrentar adversidades. A Fiel, por sua vez, teria um motivo a mais para acreditar na conquista de títulos. E tem mais, a possibilidade de Gabriel Jesus reescrever sua história no clube, agora como um jogador maduro e experiente, é algo que pode inspirar não só os atletas da atualidade, mas também as futuras gerações. O Corinthians tem uma rica tradição de formar jogadores que se tornam ídolos, e neste contexto, Gabriel poderia ser o exemplo perfeito de que é possível voltar e deixar um legado ainda maior. A ansiedade da torcida, as especulações nas redes sociais e as conversas nas arquibancadas só aumentam. A pergunta que fica é: e se tudo isso realmente acontecer? O Parque São Jorge poderia novamente se tornar um palco de emoções, com a torcida vibrando a cada toque de bola do craque, a cada jogada criativa, a cada gol marcado. A Arena Corinthians, que já foi testemunha de tantos momentos históricos, poderia estar prestes a viver mais um. Vamos encerrar essa discussão com uma pergunta que ecoa nas mentes de todos os corintianos: o que a volta de Gabriel Jesus significaria para você, torcedor? Deixe seu comentário e venha fazer parte do nosso debate. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para continuarmos a falar sobre o Timão com a paixão que só a Fiel tem.